Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, abram as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Uma das profecias messiânicas mais conhecidas, né? O livro de Isaías, que é quase conhecido como um quinto evangelho, né? De tanto que ele fala de Jesus, da vinda de Jesus, né? Isaías capítulo 9, versículo 6. Só este versículo. O texto diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na Tua casa hoje, para poder meditar na Tua palavra, meditar na encarnação do Teu Filho nesse mundo para nos salvar dos nossos pecados. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor ainda fará por nós. O Senhor fale conosco nessa noite, que Teu Espírito Santo esteja falando no coração de cada um e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto aqui diz, né, o seu nome será. E esse é o título, né, da mensagem de hoje. Né, o seu nome será. E hoje nós vamos ver os 4 títulos que o profeta fala, né, para esse menino que nasceria. Né? E a proposição do texto é que devemos ser guiados pela sabedoria, né, desse menino, que nós vamos ver, sustentados pelo seu poder e acolhidos pelo seu amor, e ser agentes da sua paz nesse mundo. Uma vez, irmãos, eu fui numa comemoração de Natal, né, numa escola, né, e eles conseguiram fazer uma comemoração de Natal inteira, sem falar no nome de Jesus. Né, uma comemoração grande, né, sobre Natal, e não falaram no nome de Jesus nenhuma vez. E é isso que nós estamos vivendo no mundo hoje, ou não é? A troca do maior motivo do Natal, que é Cristo, por Papai Noel, árvores, presentes, comércio, como o irmão bem disse aqui na frente, né? Mas nós não deveríamos esperar muito daquelas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, né? Então, o que sobra é fazer uma festa na base de presentes, na base de comércio, mas nessa noite, nós que rendemos graças ao Senhor pelo nascimento do seu Filho, né, é uma boa ocasião para nós pensarmos, né, o que é o nome de Jesus para nós. Nós vamos falar dos nomes de Jesus. O que é o nome de Jesus para nós? O que esse nome significa, né, para você? O que esse nome significa para a sua vida? Né? A Bíblia inteira fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Lá em Gênesis 3,15 já tem uma promessa que fala que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Né? E no livro de Isaías, como eu disse, é quase um quinto evangelho, de tanto que ele fala, né, mesmo 700 anos antes, né, do nascimento de Cristo, ele já anunciava, né, o nascimento desse menino que viria e salvaria o povo dos pecados deles. Né? Jesus Cristo é o centro das Escrituras, ele é o centro da revelação de Deus. Né? E nesse versículo de Isaías, capítulo 9, versículo 6, ela é uma das mais belas e conhecidas profecias messiânicas da Bíblia. Por quê? Porque ele anuncia a vinda de Jesus. Né? E enfatiza a sua humanidade. Quando ele fala, um menino nos nasceu. Ele está enfatizando que esse menino era humano. Né? E quanto à sua divindade. Porque ele era um Deus forte, o Pai da eternidade. Né? Então, esses são alguns títulos que ele carrega. Né? Por isso que ele dá esses nomes, e cada nome tem um significado muito profundo. E nós vamos passar, né, pelo menos um pouco sobre cada esse nome.
né? Então essa descrição foi feita em 4 nomes, né? Ou 4 títulos, ou nomes adjetivados, né? Então, por que em 4? Porque não caberia, né, em apenas a maravilha desse Redentor, né? É um Redentor tão grande que não caberia em um único nome. E ele começa, né? E ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Né? Então, este menino seria um maravilhoso conselheiro, né? Não apenas um conselheiro, ele seria maravilhoso. Né? Conselheiro, no Velho Testamento, né, no Antigo Testamento, né, era uma figura que os reis se cercavam, né, principalmente quando era um rei mais novo, eles se cercavam de pessoas mais experientes, né, para orientar. E esse menino que nasceria, ele não era apenas um conselheiro, ele era um maravilhoso conselheiro, né, um conselheiro com total sabedoria, era um conselheiro acima de todos os conselheiros humanos. Né? Mais à frente o profeta explica lá em Isaías 11:2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E depois, mais à frente, em 28, 29, ele também escreve: também isto procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Irmãos, quando Jesus era apenas um bebê, né, uma criança, ele já teve contato com a sabedoria. Né, na visita dos magos. Né, os magos, a palavra fala, né, que eles eram sábios que estudavam, né, as estrelas. Né, eles eram estudiosos. Né, e depois, na infância de Jesus, né, um pouco maior, lá em Lucas, ele registra, em Lucas 2:41, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Então, aos 12 anos, quando eles subiram para Jerusalém, que marcava a maturidade da criança, nós já conhecemos aquele episódio, né, que Jesus estava no meio dos sábios lá, né, no meio dos anciãos e já dos doutores da lei, e já conversava com eles, e eles já se admiravam, né, da sabedoria desse menino, né, desse maravilhoso conselheiro. E já no ministério de Jesus, quando ele tinha 30 anos, né, o espírito da sabedoria já o acompanhava, porque Marcos, no capítulo 6, versículo 2, registra, né, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: da onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Note, irmãos, que não apenas os milagres de Jesus impressionavam as pessoas, mas a sabedoria de Cristo impressionava as pessoas. Né? Por quê? Porque ele explicava as Escrituras com autoridade. Né? Pense de quantas armadilhas que Jesus escapou. Né? Quando lhe trouxeram uma mulher, né, que foi pega em adultério, a armadilha, né, porque se ele dissesse para apedrejar a mulher, né, ele estaria violando a lei dos romanos, porque somente os romanos podiam tirar a vida de alguém, né, como punição. Mas se ele dissesse não façam nada com aquela mulher, ele estaria violando a lei de Moisés, né, porque aquela mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés disse que ela deveria ser apedrejada. E qual foi a saída, né, desse maravilhoso conselheiro? A saída, o texto diz que ele diz o seguinte: Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentar? Não, perdão, irmãos. Ele disse, né, escrevendo no chão, né, ele diz: é aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Né, e depois, posteriormente, né, agora sim no texto de Mateus 22:17, né, ele diz: é lícito pagar, eles dizem a Jesus, é lícito pagar tributo a César? Né? E o que ele diz, o que ele responde? Né? Lá no verso 18 de Mateus 22, Jesus, porém, conhecendo a malícia deles, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram um dinheiro, e eles disse: de quem é a esfinge na inscrição? Dizem
Dizem eles, de César. Então eles lhe disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam e se deixando-o, retiraram. Como foi maravilhoso, irmãos, todas essas vezes que Jesus, né, escapou de todas essas armadilhas através da sua sabedoria. Né? Então Jesus era de fato, né, um maravilhoso conselheiro. Né? Ele, né, tinha a sabedoria, não somente de um conselheiro, mas de um maravilhoso conselheiro. E você, nessa noite, né, se está precisando de sabedoria, né, você pode recorrer ao maravilhoso conselheiro. Nós temos esse maravilhoso conselheiro à nossa disposição. Né? Mas eu não estou falando de conselhos, né, para você ter uma vida melhor, um emprego melhor, um carro melhor, um casamento melhor, nada disso, né, mais dinheiro. Né? Ele é o conselheiro, os conselhos de Jesus, desse maravilhoso conselheiro, são conselhos para a vida eterna. Ele nos dá conselho para a vida eterna. Ele é aquele que tem os caminhos da vida eterna. Ele é o maravilhoso conselheiro que pode nos levar até a vida eterna. E o segundo título, irmãos, que a Bíblia nos traz aqui, que o profeta diz que ele é um Deus forte. Né? E este segundo título mostra que o menino que nasceria não seria apenas humano. Né? Ele é chamado de Deus forte. Né? E não é a primeira vez que Isaías toca nesse tema. Né? No capítulo 7:14, ele chama o Messias de Emanuel, que significa Deus está conosco. Né? Então o menino seria o próprio Deus. Em Lucas 1:35, diz o seguinte: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Né? Então as Escrituras nos mostram que esse menino era um Deus forte. E Lucas 4:14 também diz: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então, o poder do Espírito estava com Jesus. O poder de Deus estava com Jesus. Ele era o próprio Deus forte. O poder de Deus se manifestava, por exemplo, na expulsão dos demônios, quando ele expulsava demônios. Ele não precisava gritar com os demônios. Ele simplesmente falava, sai. E os demônios saíam. Só um Deus forte pode fazer isso. Quantos milagres Jesus realizou? Cegos voltaram a ver, surdos, mudos, mortos ressuscitaram. Somente um Deus forte pode fazer isso. Somente um Deus forte poderia fazer isso. E o terceiro título que o profeta diz a esse menino que viria, ele seria o Pai da eternidade. Então esse menino seria possuidor da eternidade. Ele aplicaria a eternidade ao seu povo. Quem pode nos dar a vida eterna? Somente Cristo. Nós não conseguimos obter a salvação por nossas próprias forças. A salvação não é pelas nossas obras. Somente esse Jesus, esse Pai da eternidade, pode nos conceder a salvação. E foi exatamente o que Cristo fez conosco. Ele nos atribuiu a eternidade, como em Mateus 19:29 diz: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pais, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Somente Jesus Cristo pode nos dar a vida eterna. E em João 6,47, ele diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então nós precisamos crer em Jesus, nós precisamos confiar nele, aí sim nós podemos ter a vida eterna. E quem é esse que pode nos dar a vida eterna? Ele é o Pai da eternidade. 1 João 5,13 diz: estas coisas vos escrevi, a fim de que saberdes que tem a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então ele fala que ele escreveu isso para nós sabermos que a vida eterna está com o Filho de Deus. Assim, o Pai da eternidade, que é Jesus Cristo, é o único que pode colocar a eternidade nos nossos corações, que pode nos tirar da vida de pecado e nos dar a vida eterna, nos trazer para a vida eterna.
E o quarto e último título que o profeta dá ao menino que viria é o príncipe da paz, né? O nascimento do menino prometido traria o que aquele povo mais queria, né? Que era a paz, mas não seria uma paz, né, de ausência de guerra, como eles esperavam, e sim uma paz de felicidade, de harmonia, né, de reconciliação com Deus. Um povo que estava, né, como inimigo de Deus por causa dos seus pecados, ele traria a paz. Em Hebreus 12, 28, diz o seguinte: porque isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor de Cristo. Então, irmãos, o príncipe da paz não é aquele que veio nos trazer a ausência de guerra, né? Ele veio nos trazer o shalom, né? A reconciliação com Deus. Nós estávamos, né, em inimizade com Deus, mas Ele veio, né, nos perdoar, veio nos justificar para que nós possamos ser reconciliados com Deus. E assim, todos os nossos relacionamentos. Irmãos, quando nós estamos em Cristo, nossos relacionamentos automaticamente são acertados. Tudo entra nos eixos, né? Os filhos, a educação dos filhos, o casamento, né? Não que Ele veio fazer isso, mas por nós estarmos em Cristo, automaticamente tudo acontece, né? Tudo entra nas engrenagens. Mas o que é o principal? Cristo veio para nos dar a vida eterna. Cristo veio nos dar a paz, como João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, irmãos, todas essas bênçãos, né, são os reflexos de estarmos em Cristo. Tendo a salvação, todas as áreas da nossa vida vão se encaixando normalmente, né? É o reflexo de estarmos em Cristo. Estar em Cristo não é apenas, né, se tornar sócio de um clube, se tornar membro de uma igreja. Não, viver em Cristo, estar em Cristo é 24 horas, né? Então, automaticamente, você vai começar a viver da forma que a palavra diz para vivermos, né? Então, tudo vai tendo mudança. Você vai ser uma pessoa melhor porque você está vivendo 24 horas para Cristo. E concluindo, né, quem é Jesus para você? O que o nome de Jesus significa, né, para a sua vida, como nós dizemos, né, no início? Nós vimos então, irmãos, que Ele é um maravilhoso conselheiro. E se você, né, está nessa vida errando, quebrando a cabeça, né, sem direção, não sabe o que faz, está numa situação que você não sabe o que fazer, né? Você fala, não, só Deus pode resolver isso. Realmente, né? Ele pode. Você precisa de Cristo. Você precisa de um maravilhoso conselheiro, né? Ele não é apenas um conselheiro, ele é um maravilhoso conselheiro que pode dar um rumo novo para a sua vida. E nós vimos também que Ele é um Deus forte. E talvez haja coisas na tua vida que você percebe que não dá para arrumar sozinho, né? Mas o Deus forte pode, porque Ele é um Deus forte. Nós vimos tudo aquilo que Ele fez, né? Ele é um Deus forte, Ele pode. E nós vimos também que Ele é o príncipe da paz, Ele é o restaurador da paz, né? Talvez, né, a gente pode estar com a nossa vida numa bagunça, né? Você fala, eu só queria um pouco de paz. Ele pode dar essa paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é especialista em restaurar relacionamentos. E também Ele é o Pai da eternidade, né? Talvez a nossa vida está numa correria tão grande, né, que você nem parou para pensar, né, no dia da sua ida, né? Hoje de manhã nós falamos, né, no dia do juízo final, né? E talvez na correria que está a sua vida você nunca parou para pensar no juízo final, no dia que você pode ir, né? Mas Ele é o Pai da eternidade, né? Se nós confiamos nele, se nós cremos nele, nós não precisamos, né, temer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos, que nesta noite nós estamos lembrando, né, dele e de todos esses atributos dele, né? Mas hoje o dia que nós devemos lembrar do seu nascimento. Mas saiba que mais do que ele ter apenas nascido,
né? Ele viveu uma vida inteira cumprindo a justiça de Deus. E finalmente, depois ele morreu numa cruz para que nós tivéssemos a salvação. Então ele viveu, ele nasceu e viveu uma vida inteira cumprindo a justiça de Deus. Mas depois ele morreu numa cruz para que possamos obter a salvação e estar com ele na vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos providenciado o Teu Filho, encarnado na terra, para vir aqui nesse mundo, ter uma vida perfeita e morrer no nosso lugar, Pai. E hoje, nessa noite, nós lembramos do nascimento do Seu Filho, o Seu Filho amado, que foi morto em nosso lugar. Nós merecíamos estar no lugar dele, Pai. Pai, nos faz lembrar do nascimento do Teu Filho, o Teu Filho não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. E nessa noite, Pai, nessa semana que nós comemoramos o Natal, que nós possamos lembrar a cada dia do verdadeiro sentido do Natal, do verdadeiro espírito do Natal, daquele que é o verdadeiro motivo. Pai, obrigado por providenciar um Deus forte, um Pai da eternidade, um maravilhoso conselheiro para que possamos depositar a nossa confiança. Que Teu Espírito Santo, Pai, continue na direção desse culto, continue na direção da vida de cada irmão aqui nessa noite, abençoe cada um aqui, cada família aqui representada, Pai, abençoa. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém.